seja bem-vindo ao podcast MG Familiar. Um podcast sobre temas pertinentes que nos fazem refletir e frequentemente com implicações para a prática clínica. E damos as boas-vindas ao nosso anfitrião, professor Carlos Martins. Caros colegas, na semana passada decorreu o Congresso Europeu de Medicina Geral Familiar, o Wonka Europe Conference de 2023, e neste episódio vou partilhar convosco algumas das coisas que mais me tocaram a mim pessoalmente, daquilo que fui vivendo durante estes dias. Não sei se sabem, mas normalmente no primeiro dia da Wonka Europe Conference, durante a parte da manhã e até ao princípio da tarde, decorre o Conselho Geral da Wonka Europe, aquilo que é designado em inglês por Council Meeting, e que no fundo reúne, por um lado, o Conselho Executivo da Wonka Europe, por outro lado, as redes principais, as networks que existem na Wonka Europe, e também os colégios ou associações de médicos de família dos vários países da Europa que estão afiliados na Wonka Europe. Nesse Conselho Geral são debatidos aspectos importantes da nossa especialidade e da realidade que é vivida em vários pontos da Europa, e também, com frequência, são aprovados documentos importantes, documentos definidores da nossa especialidade e até às vezes declarações, os chamados Position Statement ou Position Papers, sobre vários aspectos relacionados com a nossa especialidade. Assim, este ano foi aprovada uma nova revisão da Definição Europeia de Medicina Geral Familiar. E este aspecto parece-me um aspecto relevante desta edição da Wonka Europe de 2023. No fundo, é incorporada na definição da medicina geral familiar a noção da sustentabilidade e da saúde planetária. Assim sendo, a partir de agora, na árvore da Wonka, tradicional árvore da Wonka, por baixo passa a existir um retângulo onde passa a constar a expressão One Health, Planetary Health and Sustainability, como sendo, no fundo, o que eles chamam o bedrock, ou seja, o leito rochoso sobre o qual assentam as raízes da árvore da Wonka. Esta visão permitirá uma nova abordagem integrada para todas as 6 competências nucleares e características que já existiam, tendo sido acrescentadas 3 características adicionais. Já agora, desmontando um bocadinho esta expressão, a expressão One Health refere-se à abordagem integrada e ao equilíbrio que envolve a saúde das pessoas, a saúde dos animais e também do meio ambiente. A expressão Planetary Health é definida como a saúde dos seres humanos e dos sistemas naturais dos quais a saúde depende, como a água, o ar, o solo, que também afetam a vida vegetal, os alimentos, os sistemas energéticos. E, finalmente, a expressão Sustainability relaciona-se com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Organização das Nações Unidas. Tendo pertencido ao grupo de colegas que fez a revisão deste documento, confesso que me agrada bastante e acho muito pertinente esta atualização da definição da nossa especialidade. Outro documento aprovado nesta reunião do Conselho Geral foi um position paper sobre o uso da ecografia point of care em cuidados de saúde primários. Assim, de forma muito sucinta, este position paper recomenda que os médicos de família passem a receber formação e treino específico para o uso de ecografia point of care, se possível logo desde o internato. Além de outros considerandos, e mesmo referindo que a ecografia point of care pode ser realmente uma ferramenta médica acessível e promissora, o documento chama também a atenção para potenciais riscos de subdiagnóstico, de diagnóstico incorreto, de sobrediagnóstico e até sobretratamento. E alerta também para a necessidade de ser devidamente regulamentado o uso de ecografia point of care
por entidades devidamente competentes para tal em cada país. Estes 2 documentos do Conselho Geral, agora aprovados, ficarão certamente em breve disponíveis nas suas versões definitivas no site da Wonka Europe. É uma questão de irem visitando e daqui a algum tempo certamente que encontrarão lá estes documentos. Ainda do Conselho Geral resultou uma decisão muito pertinente para o Europrev. Como sabem, colegas, eu fui até agora presidente do Europrev nestes últimos anos, a rede europeia de médicos de família para a área da prevenção e promoção de saúde, e sendo uma network idêntica às restantes networks da Wonka Europe, era uma network que até aqui não tinha sido incluída no Conselho Executivo da Wonka Europe. A partir de agora essa realidade mudou, nós propusemos essa integração, houve uma votação, era necessária uma maioria de 2/3, felizmente fomos aprovados, digamos, e a partir de agora também o Europrev passa a estar representado no Conselho Executivo da Wonka Europe. E do nosso ponto de vista isto também é um aspecto positivo, pois são cada vez mais as solicitações, até do ponto de vista às vezes da esfera dos decisores políticos, relacionadas com campos da prevenção no contexto da medicina geral familiar e, portanto, também sob esse ponto de vista é importante que o Conselho Executivo esteja mais robusto e aí certamente que o representante do Europrev desempenhará essa função e ajudará o Conselho Executivo a tomar decisões e melhores decisões neste campo e nesta área. Agora, alguns comentários sobre a conferência ou congresso propriamente dito da Wonka Europe Conference de 2023, decorreu em Bruxelas, sob um ambiente muito positivo e também com temperaturas bastante elevadas, e existiram muitas sessões com grande interesse. Um aspecto muito positivo foi ver a presença de tantos colegas nossos de Portugal com trabalhos de excelente qualidade e a participarem ativamente nas sessões. É algo que nos enche sempre de alegria e até de um certo orgulho ver os nossos colegas. Das várias sessões é difícil mencionar aqui tudo, mas, por exemplo, uma das sessões que achei muito interessante foi uma keynote com o título que era, no fundo, uma pergunta, que é: porquê é que os medicamentos são tão dispendiosos? Realmente, a colega que apresentou essa keynote acabou por fazer uma reflexão sobre a forma como tem evoluído ao longo do tempo, digamos quase ao longo do último século, o preço dos medicamentos, nomeadamente quando são lançados novos medicamentos, com que preço esses medicamentos são lançados. E acabou por partilhar connosco uma reflexão interessante da relação complicada entre a necessidade de investimento na inovação e investigação e, por outro lado, a procura incessante de lucro por parte das empresas e da indústria farmacêutica. Um dos tópicos interessantes dessa reflexão foi a prioridade que as empresas dão à inovação terapêutica na área das doenças crónicas, porque, no fundo, isso está associado depois ao consumo de medicamentos de forma crónica, por vezes para o resto da vida das pessoas, e, portanto, aí o retorno de investimento é bastante elevado, e por oposição àquilo que acontece nas doenças infecciosas, em que os tratamentos normalmente são de curta duração e realmente tem-se vindo a verificar uma escassez de inovação nessa área e, por exemplo, na área da antibioterapia. E, dado que os tratamentos são de curta duração, o retorno do investimento do ponto de vista do seu desenvolvimento, inovação, investigação também é menor. Portanto, foi uma keynote muito interessante que, no fundo, nos faz pensar e que foi pertinente e até também depois muito aplaudida no final e com muito diálogo e muita interação por parte das pessoas que estavam a assistir e o auditório estava cheio. Outra keynote e outro tema também muito abordado neste congresso foi o problema do overdiagnosis. Tivemos então uma keynote também muito participada, muito interessante, com a presença do John Broderson, do Europrev, que curiosamente tinha apresentado este tema também há poucas semanas no Porto, no congresso do Europrev, e tivemos ainda 2 workshops adicionais que também focaram o tema, nos quais eu próprio participei. Num deles
estivemos a debater as propostas da União Europeia para os novos rastreios oncológicos e no fundo foi interessante porque tínhamos colegas na sala de diferentes países, da Bélgica, Países Baixos, Turquia, Ucrânia, Portugal, Irlanda, Itália, Polónia e ainda outros países que agora não me recordo. E foi muito interessante o diálogo que se estabeleceu e a partilha de experiências e da realidade dos colegas dos vários países. E no fundo podemos dizer que uma conclusão quase unânime de todos é que realmente nós, médicos de família, temos que estar atentos e ser conhecedores deste problema do overdiagnosis ou do sobrediagnóstico e temos que sensibilizar quer os colegas das outras especialidades, quer também as autoridades, os decisores políticos para este problema. Também achamos que as nossas associações em cada um dos países deverá também começar a assumir alguma posição de alertar as autoridades de saúde para o risco que acompanha estas novas propostas da União Europeia. Ainda em relação ao Europrev, este congresso da ONCA foi importante em vários sentidos, quer por aquilo que já partilhei, quer também pelo facto de ter existido uma mudança de direção. Eu já cumpri 2 mandatos e agora chegou a hora de passar a pasta. Curiosamente, já falei aqui no John Broderson, é ele que me vai suceder como novo presidente do Europrev e eu aproveito também esta oportunidade para vos agradecer, colegas, pelo apoio que eu senti durante estes anos em que fui presidente do Europrev. Quer pela vossa participação nas várias iniciativas, desde os webinars do Europrev, também a vossa participação, por exemplo, no nosso congresso, cada vez que realizamos o congresso no Porto, foi muito gratificante ver o vosso interesse e a vossa atividade e a vossa participação nesses eventos, mas até nos congressos da ONCA senti muitas vezes o vosso carinho e a vossa presença nos workshops que organizamos e quero então deixar-vos aqui um muito obrigado por esse apoio e por esse carinho que senti durante este tempo em que dirigi a Rede Europeia de Médicos de Família para a Prevenção e Promoção da Saúde. Foi uma experiência muito positiva e, no fundo, também sinto que deixei aqui um bom legado, nomeadamente agora com esta integração no Conselho Executivo do ONCA Europe, que implicou aqui alguma diplomacia ao nível dos órgãos dirigentes da ONCA, mas que felizmente correu bem e, portanto, estou convencido que o Europrev vai ter um bom futuro. Caros colegas, antes de terminar, quero só lembrar que estão abertas as inscrições para o ciclo GastroTalks deste ano. Temos temas e palestrantes que vocês bem conhecem e costumam ser muito do vosso agrado e muito práticos e muito interessantes. Podem se inscrever, eu vou partilhar o link de acesso às inscrições, ao boletim de inscrições e de resto, fiquem bem, continuem bem, até ao próximo episódio. Terminamos assim esta edição do podcast MG Familiar. Muito obrigada por nos ouvir. Se desejar completar a sua leitura, muitos dos conteúdos abordados neste podcast estão disponíveis em www.mgfamiliar.net. Até ao próximo episódio.